Em 48 horas após o início da guerra contra o Irã, Israel afirmou ter conquistado superioridade aérea sobre a parte ocidental do país, incluindo Teherã. Aviões de guerra israelenses começaram a lançar bombas de dentro dos céus iranianos, em vez de depender de mísseis de longo alcance, que eram caros. Este é um feito que a gigantesca Força Aérea Russa não conseguiu realizar na Ucrânia em 3 anos e meio de guerra. Esse revés é uma das razões pelas quais as tropas de Moscou têm lutado árdua guerra de trincheiras, sofrendo perdas impressionantes, sendo também do lado ucraniano, desde que não conseguiram tomar Kiev rapidamente em fevereiro de 2022. As defesas aéreas ucranianas, principalmente os sistemas soviéticos S-300 e Buk, eram muito mais robustos e mais bem integrados em 2022 do que as do Irã se mostraram após o ataque israelense. Teherã conta com uma mistura de S-300, baterias chinesas e sistemas de defesa aérea de fabricação local. No domingo, 15 de junho, Israel estava explorando sua vantagem, dizendo que havia eliminado dezenas de mísseis terra-ar no oeste do Irã, e matado o chefe de inteligência do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, junto com seu vice. As duas guerras são muito diferentes em muitos aspectos, isso é claro. Por exemplo, não há um componente terrestre convencional na campanha israelense no Irã. Mas a experiência desses dois conflitos, observada de perto por militares de todo o mundo, reforça o que os planejadores de guerra sabem há décadas. O controle aéreo é tudo. Se você conseguir obtê-lo, você está na frente. As duas campanhas estão mostrando a importância fundamental da superioridade aérea para ter sucesso em seus objetivos militares gerais. Foi o que afirmou o tenente-general aposentado da Força Aérea Americana, David DePula, que supervisionou as operações aéreas aliadas contra o Talibã e a Al-Qaeda no Afeganistão em 2001. Segundo ele, no caso da guerra entre Rússia e Ucrânia, observamos o que acontece quando nenhum dos lados consegue alcançar a superioridade aérea, impasse e a reversão para uma guerra baseada em atrito. No caso da guerra entre Israel e Irã, isso lhe permite liberdade irrestrita para atacar onde possuem superioridade aérea sobre partes do Irã. Os ataques aéreos israelenses iniciais utilizaram aeronaves furtivas F-35 de quinta geração, aprimoradas com modificações israelenses. Agora que a maior parte das defesas aéreas iranianas foi suprimida, aviões de guerra mais antigos, como o F-15 e o F-16, estão se juntando na luta. Israel também começou a lançar bombas guiadas de curto alcance JDAM e Spies, que são mais baratas e muito mais abundantes do que mísseis com efeitos devastadores. Nas últimas 24 horas, concluímos uma rota aérea para Teherã e conduzimos uma batalha de neutralização aérea. Os pilotos da Força Aérea Israelense estão voando com grande risco de vida a centenas de quilômetros de Israel, atingindo centenas de alvos diferentes com precisão, afirmou o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Israelenses, o tenente-general Eyal Zamir. Os israelenses agora têm a capacidade de usar todo o seu arsenal ofensivo em maior número, com mais eficiência e de forma mais dispersa, afirmou o marechal do ar britânico aposentado, Martin Sampson, que comandou as operações aéreas britânicas contra o Estado Islâmico na Síria e no Iraque. No lado de Israel, o objetivo da campanha é destruir e degradar, e o Irã não tem essa capacidade. Os israelenses certamente aprenderam com os fracassos e sucessos da guerra na Ucrânia, ao planejarem sua própria campanha contra o Irã. Mas, segundo autoridades militares e analistas, a lição mais óbvia até agora é que a Força Aérea Israelense é intrinsecamente mais capaz do que a russa, enquanto a Ucrânia é muito melhor em defesa do que o Irã. Israel surpreendeu e superou as defesas aéreas do Irã, que representavam um alvo muito mais fácil de atingir do que as defesas aéreas da Ucrânia, em quase todos os aspectos. Isso foi afirmado por Michael Kaufman, pesquisador e especialista em forças armadas russas e ucranianas, que afirmou: a assimetria na capacidade qualitativa entre a Força Aérea Israelense e a russa também é vasta e pode ser facilmente observada. O marechal do ar britânico aposentado, Edward Stringer,
que comandou a campanha aérea na Líbia em 2011 e chefiou as operações do Ministério da Defesa britânico, afirmou que a cultura geral, o treinamento sofisticado e a inovação da Força Aérea Israelense, combinados com sua integração às capacidades de inteligência cibernética, são um dos principais motivos pelos quais os israelenses obtiveram sucesso onde os russos fracassaram, por exemplo. Tudo que os russos têm são pilotos. Eles treinam esses pilotos para pilotar artilharia voadora. E isso é tudo, afirmou Edward Stringer. Assim como a Ucrânia, cujos caças soviéticos estavam bastante obsoletos em 2022, o Irã não possui aviões de guerra capazes de sobreviver a combates ar-ar com seu inimigo, ao contrário da Ucrânia. Porém, Teherã falhou espetacularmente em organizar defesas aéreas terrestres de forma a impedir significativamente a capacidade de aeronaves inimigas operarem sobre seu território. E isso foi, acima de tudo, resultado de um erro de cálculo político fatal. Ao longo de décadas, Teherã subinvestiu em defesas aéreas e apostou, em vez disso, no poder de fogo dissuasivo de suas próprias forças de mísseis e das de seus aliados regionais. O Irã nunca se baseou apenas em defesas aéreas para repelir ataques como este. A ideia sempre foi usar a dissuasão. Mas o principal componente da dissuasão iraniana foi a milícia libanesa Hezbollah, que foi dizimada por Israel no ano passado, em seguida fisicamente separada do Irã pelo colapso do regime de Assad na Síria. Os bombardeiros israelenses subsequentes às instalações de defesa aérea sírias criaram um supercorredor que as aeronaves israelenses podem usar sem impedimentos em seu caminho para o Irã. Vale observar também que equipes israelenses de operações especiais entraram secretamente no Irã e destruíram importantes ativos de defesa aérea iraniana com drones de curto alcance no início da campanha, usando um método semelhante ao usado pela inteligência ucraniana, apenas 2 semanas antes, para explodir vários bombardeiros estratégicos russos. Ao mesmo tempo, Israel conseguiu eliminar grande parte da liderança militar iraniana, outra operação possibilitada por um trabalho de espionagem superior. Basicamente, o que Israel fez com o Irã é o que a Rússia queria fazer com a Ucrânia. Eles pensaram que poderiam usar uma estratégia de espionagem, infiltrar e decapitar o regime ucraniano. Mas se descobriu que a sociedade ucraniana tem resiliência e não pode ser tão facilmente penetrada. Enquanto no caso do Irã, o regime é tão impopular que é mais fácil encontrar pessoas que concordem em cooperar com Israel e colocar um fim no regime dos ayatollahs. Venha conferir as nossas camisetas no site umapenca.com/área militar, onde você encontra camisetas com temáticas militares de alta qualidade e um preço que cabe no seu bolso. Ou, se preferir, pode contribuir com qualquer valor para o Pix do canal, através da chave canalareamilitaroff@gmail.com.